Oi, meu nome é Isabela. Meu nome é Joyce. E o meu é Stephanie. Vantagens e desvantagens da globalização. As vantagens são extensão dos direitos humanos, intercâmbio linguístico, desaparecimento das fronteiras econômicas, intercâmbio cultural e extensão da comunicação. As desvantagens são perda da identidade nacional, intervencionismo estrangeiro, declínio das línguas minoritárias, aumento do desemprego nos países desenvolvidos, concentração de capital em grandes multinacionais. E esses são alguns exemplos de expansão dos problemas ambientais. Com a globalização, ampliaram-se a facilidade de comunicação. E, consequentemente, a transmissão dos valores culturais. Assim, observa-se que as diferentes culturas e os diferentes costumes podem se interagir sem a necessidade de uma integração territorial. A globalização econômico-financeira produz impactos no mundo, tendo por fundamento principal o respaldo no argumento da liberação dos mercados. Não se trata de um fenômeno atual, sendo que o seu apogeu se deu após os anos 70, com a crise financeira, inicialmente pelos bancos e multinacionais. Sobre o aumento das desigualdades socioeconômicas, ela decorre principalmente de má distribuição de renda e de falta de investimento na área social, como educação e saúde. Desta maneira, a maioria da população fica à mercê de uma minoria que detém os recursos, o que gera as desigualdades. Aqui estão alguns exemplos: a má distribuição de renda, acesso à educação deficitário, administração ruim dos recursos públicos, investimentos governamentais insuficientes, não garantia de serviços básicos. Com a origem de um movimento econômico, a globalização gerou reflexos na sociedade, por conseguinte, gerando forte impacto no aumento do desemprego, na desregulamentação e na flexibilização dos direitos trabalhistas. A tendência é que aumente o número de consumidores nos países em desenvolvimento nos próximos anos. De acordo com previsões do Banco Mundial, até 2030, mais de 1 bilhão de pessoas que vivem nessas nações vão passar a fazer parte da classe média global. Em 2005, eram 400 milhões. Quais são as principais consequências do crescimento populacional? Segundo o estudo, embora o aumento da população global contribua para a degradação ambiental, incluindo as mudanças climáticas, é o aumento de renda per capita que mais impulsiona o aumento da produção e do consumo e das emissões de gases de efeito estufa. Qual a relação entre o aumento da população e o aumento do consumo? Diante da melhoria na qualidade de vida dos ganhos mais elevados, a população consome muito e interfere diretamente na extração de recursos. Nos dados de nível de consumo entre países ricos e pobres, fica clara a disparidade existente, na qual o primeiro supera enormemente o segundo. O que o aumento da população pode causar? Os cientistas participantes apontaram o crescimento populacional como um grande responsável indireto pelo aquecimento global, pelo esgotamento de recursos, pela poluição e pela perda da biodiversidade. Aqui está o gráfico da evolução da população mundial e dos países mais populosos do mundo, de 1950 e de 2050. Já nesse gráfico mostra onde estarão os 10 países mais populosos do mundo no fim do século. As redes de comunicação cada vez mais rápidas e eficientes, especialmente por causa da proliferação da internet, permitiram o acesso a qualquer parte do globo de forma instantânea e contribuíram para o desenvolvimento do comércio internacional e o crescimento de número de empresas multinacionais. Avanços científicos. Esse período da globalização foi marcado pelo desenvolvimento de altas tecnologias, em campos como a informática e a robótica, que contribuíram de maneira decisiva para a industrialização mundial. Nessa fase, houve a ascensão das chamadas empresas transnacionais e do meio técnico-científico informacional. E aqui estão os exemplos dos avanços tecnológicos.
o primeiro computador do mundo, os primeiros computadores pessoais, Microsoft, o pioneiro dos sistemas operacionais, a internet, as redes sociais, os smartphones, a inteligência artificial e a automação industrial.